Agora, se você faz um livro para defender o regime de 64, você vai se dar mal. Porque a versão militar da história é tão mentirosa quanto a versão comunista. Eu já contei aqui para vocês, se você... Veja, o golpe de 64, a derrubada do João Goulart, foi inteiramente obra de lideranças civis. Carlos Lacerda, né? O governo de São Paulo, o governador de São Paulo, que era o Abreu Sodré, o Magalhães Pinto e outros, do Auro de Moura Andrade. Esse pessoal já tinha derrubado o Jango quando os militares saíram de Minas Gerais e começaram a descer para o Rio de Janeiro. Iniciativa, aliás, do Olímpio Mourão Filho, contra os outros generais. Os generais estavam informados de tudo, alguns participaram das reuniões preparatórias do golpe, e sabiam que o cara ia ser derrubado mais dia menos dia, mas nenhum tomou a iniciativa de botar a tropa na rua. O Olímpio Mourão Filho, por conta própria, sem a aprovação dos demais, entre aspas, conspiradores militares, decidiu fazer isso. Quando o Jango já estava no Rio Grande do Sul, foi lá buscar asilo ou tentar fugir junto com o Leonel Brizola, e o Congresso, o presidente do Senado, Auro Moura Andrade, fez uma sessão especial e cassou o mandato dele. Aí que os militares entraram em cena. O Auro Moura Andrade nem sabia que tinha algum general se movendo para o Rio de Janeiro. E já cassou o mandato do homem. Portanto, o regime do Goulart já tinha acabado quando os militares se puseram em movimento. E eles veem se gabar de que eles derrubaram o governo. Eles não derrubaram nada, já estava derrubado. Então, essa é a primeira mentira. Segundo, eles fizeram a perseguição aos comunistas. Bom, eles demitiram alguns professores, é verdade, tá certo? Mas esses professores foram impedidos de trabalhar? Não, por exemplo, se você pegar o Fernando Henrique Cardoso, ele tão logo demitido da USP, ele pegou um dinheiro da Fundação Rockefeller e montou, né, como é que chamava? SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, uma coisa assim, que era um grupo de estudiosos comunistas que estavam lá formando planos econômicos comunistas para o Brasil. E ganhou muito dinheiro com isso. O Fernando Henrique foi preso algum dia? Nem um único dia. Daí, aqui o historiador que foi examinar lá a biblioteca da escola de aperfeiçoamento, ele ficou muito espantado. Olha, eu encontrei lá as obras do Nelson Werneck Sodré. Olha que coisa extraordinária. Bom, o Nelson Werneck Sodré, em primeiro lugar, ele era um general comunista. Autor de, no caso, uma centena de livros de história do Brasil, todos rigorosamente comunistas. É tudo propaganda comunista do começo até o fim. Assim, ortodoxo mesmo, era um emissário do Partido Comunista. Que escreveu um monte de livros, claro que tem informação, não são livros totalmente dispensáveis, mas ele era, obviamente, um mentiroso, um farsante. Por quê? Ele, escrevendo sobre a perseguição aos intelectuais comunistas no seu livro A Fúria de Caliban, né? Caliban é o personagem do Shakespeare, que se opõe ao Ariel, que é o espírito dos ares, tem o Caliban, que é o grosso, o brutal, etc, etc. Né? Então, o Nelson Werneck Sodré desenhava assim, a perseguição aos intelectuais, né? Como a fúria de Caliban. E ele, no meio do livro, ele dá com a língua nos dentes, contando, naquele ano, quer dizer, o ano da fúria de Caliban, eu recebi não sei quantos prêmios literários, fui elogiado no jornal Estado de São Paulo, na Folha, aqui por fulano de tal, né? E houve uma sessão em minha homenagem na Academia Brasileira de História Militar, com a presença do presidente da República, General Castelo Branco. Isso foi a perseguição que ele sofreu. Se você for ver, vamos dizer, o chamado exílio de cérebros, tem muito mais hoje do que naquela época. No Brasil não sobrou ninguém. Todo mundo fugiu. Mas, no Brasil, na época, sobrou toda a elite comunista para fazer dos anos 60 a 80 a época de maior progresso da indústria do livro comunista do Brasil. Progresso e sucesso. Ora, me mostra algum livro anticomunista, um único, que tenha feito o sucesso de livraria naqueles anos, que tenha sido celebrado pela mídia. Não tem nenhum único. Você vê, quando saiu o livro do general Brilhante Ustra, que não é um livro de história, é um livro de memórias e de autodefesa, tá certo? Isso já foi o quê? Muito tempo depois.
E foi um escândalo. Você ter um livro que contraria a nossa versão é um escândalo inadmissível. Isso é fascismo, isso é um crime, tem que prender, tem que matar. Foi assim. E essa gente da Sampu, para mim é uma organização criminosa, uma organização de vigaristas. Por quê? Eles fogem do confronto de documentos. Por exemplo, deste livro aqui, algum deles lembrou de confrontar a sua teoria de que a CIA fez o golpe com o que está contado aqui. Bicho, a CIA não fez o golpe, mas a KGB fez o governo Goulart, e fez o governo Jânio Quadros, e fez o governo Kubitschek, e fez praticamente tudo que aconteceu no Brasil até o golpe de 64. Agora, o golpe eliminou os comunistas da jogada? É claro que não. No começo eles prenderam 2 ou 3, demitiram um pouquinho, depois pararam. Não é isso? E eu já contei para vocês a história de que o Enio Silveira, presidente da maior editora comunista do Brasil, me confessou uma semana antes de morrer que a editora dele só tinha sobrevivido graças à ajuda do governo militar. Então, quando é que esses assuntos serão discutidos? Quando que a destruição da intelectualidade direitista pelo governo militar será objeto de um livro? O professor Ricardo Vélez Rodrigues, que não tem nenhum motivo para gostar de mim, nem eu para gostar dele, escreveu um único artigo que existe sobre esse negócio, contando o que aconteceu com o pessoal da revista Convivium, que era uma revista, vamos dizer, acadêmica de alto nível, chefiada pelo padre Adolfo Kripa. A revista foi banida e até hoje, decorrido mais de meio século, trabalhos publicados na revista Convivium não são aceitos para currículo universitário. Essa proibição vale para alguma revista comunista? É claro que não. Então é o seguinte, esta aparência de história científica, historiografia científica desse pessoal da ANPU é farsa, é vigarice. Se você não aceita o confronto de documentos, não existe ciência, meu filho. Ciência é confronto de hipóteses opostas. Se a hipótese oposta é proibida, não tem ciência nenhuma, é óbvio. Por exemplo, essa história da amizade do Jânio Quadros com o Andreev, que era o cara da KGB. Uma amizade de 20 anos. E, note bem, eu acabei de contar para você, o Jânio Quadros, antes de ser eleito, prometeu fidelidade à União Soviética para um agente da KGB, meu Deus do céu. E foi eleito pela direita e é tido como candidato da direita. Até onde vai o domínio esquerdista da nossa direita? É? Até onde vai, por exemplo, o domínio mental, que convence todos os direitistas de que contra o comunismo você tem que opor a isenção ideológica. Que é assim, é uma derrota auto-infligida antes de começar a briga. Só tem duas hipóteses, ou você tem ideologia comunista ou você se proíbe de ter ideologia. O que é claro que é uma ideologia também. Mas quantos generais não pensam assim? O senhor não pensa assim, general Heleno? O senhor que é o melhorzinho de todos? O senhor também pensa assim. Seus colegas todos pensam assim. Por quê? A influência positivista passa de geração em geração sem nome. A gente absorve essa ideia porque todo mundo pensa assim, ele não sabe de onde vem, ele não sabe a origem das suas ideias. E daí você fala em positivismo e diz, é mentira que nós somos positivistas. Eu nem sei que porra é essa. Isso quer dizer, se o sujeito não sabe sequer o nome da sua ideia, ele é independente por causa disso? Não, ao contrário. Aí que ele é mais dependente. Porque é uma influência que molda a cabeça dele sem ele saber de onde a coisa saiu. Então, um total escravo da mentalidade positivista. E a mentalidade positivista é revolucionária. Qual era a finalidade do positivismo? Augusto Comte disse, olha, a Revolução Francesa foi um negócio muito bom, mas faltou o equivalente espiritual dela. Ela só foi a Revolução Política. Agora temos que ir à Revolução Espiritual. Então temos que, por exemplo, tirar, né, o calendário dos santos da Igreja e colocar os grandes santos da história revolucionária. Robespierre, fulano. E temos que criar, né, feriados civis que substituam os feriados católicos. Por exemplo, quando o pessoal vai falar dia do papai, dia da mamãe, isso é tudo invenção dessa época, gente. Isso é tudo campanha anticatólica. Agora, os que vêm muito tempo depois acreditam que a família é o valor principal, né? Que nós temos que defender a família. Que estupidez é essa, porra? O que alguém tem contra a família? Ninguém tem nada contra a família, pois essa é a coisa mais óbvia.
Tem contra a família dos outros. Por exemplo, o Jorge Soros tem algo contra a família dele mesmo não. Rockefeller, você quer uma família mais unida e organizada que Rockefeller ou Rothschild? Eles querem destruir a família? Não, querem destruir a sua família. Para quê? Para voltar à situação romana, onde os escravos procriavam sem saber quem era o pai. Porque daí não tem nem herança. Você acaba com a herança. Ou seja, o sujeito morreu, os bens dele vão todos para o Estado. Ou para quem tem o poder de tomar aquilo para ele. Então, é para criar uma sociedade mais estratificada do que jamais houve. E a comunidade mundial inteira está trabalhando para isso hoje. Quer dizer, eles imaginam que eles estão fazendo luta de classe, eles estão, só que estão fazendo contra a classe pobre, contra o proletariado e a favor dos grandes capitalistas. Só que eles não perceberam isso até hoje. E como é possível, meu Deus do céu? E daí tem cara no meio disso aí que vem dizer, não, esse Olavo é autodenominado filósofo. E você foi denominado filósofo por quem? Por algum vigarista igual a você. Eu digo assim, eu sou filósofo, esse pessoal da universidade não tem um puto de um filósofo no meio deles. Nenhum. Me mostra algum trabalho desses caras, trabalho filosófico, desses caras ter obtido reconhecimento internacional. Nenhum. Eu tenho vários, porra. O sujeito achar que ele é um filósofo porque ele é um bacharel em filosofia, isso é vigarice, isso é charlatanismo. Um filósofo não é quem tem um diplominho, um filósofo é quem tem uma filosofia, meu Deus do céu. Cadê a sua? A minha está aí.